Sobre o que vocês estão conversando, eu aposto que ela está dramatizando tudo. Que? Deixa eu ver, ninguém pediu pra ela fazer isso. Uau! Ah, desculpa. Cagarizan. É uma oportunidade e, ora, eu tenho que aproveitar. Estou feliz que os smartphones têm acesso rápido às câmeras. Eu não estou feliz, apaga isso. Não vou. Quantos anos você tem? 5 anos. Por que você não tira uma foto minha em compensação? Olá rapaz, essa cena top entre outras você vai ver nesse EP dessa obra. Deixa aquele like, se inscreve no canal e escreve 3 ou próximo nos comentários se quiserem mais vídeos. Voltando ao assunto, o protagonista Nana e sua amiga de infância Kagari que mora com ele saíram a passeio. Ele está usando suas roupas habituais pois não quis sair com seu yukata igual ela. Estão indo para o festival. Ele pergunta se ela ama os festivais, e ela responde que adora maçãs do amor, e que ele costumava levar ela para festivais. Frequentemente ele a lembra que às vezes, era com os pais dela, e às vezes com os dele. Ela acrescenta, que ela ficou muito tempo com ele algumas vezes. De repente ela tropeça e esbarra nele. Ele pergunta se ela está bem, e ela garante que sim e que apenas tropeçou em algo. Ele se lembra que, ela não se sentia confortável em ficar tão perto um do outro quando está fora, e se pergunta se ela está bem com isso. Ela se pergunta se ele compartilhou seus pensamentos sobre sua yukata. Ele se esforça para articular algo. E ela pergunta se é estranho essa roupa nela. Ele está sem palavras e se sente mal educado, e ela menciona que ele sempre diz que ela fica bem de azul. Então ela escolheu a cor e os acessórios de acordo com o que ele gosta, mas agora ela acha que deveria ter escolhido outra coisa. Ele se recompõe e diz que ela está linda, fazendo ela corar e se sente mais feliz. Ele cobre o rosto de vergonha, pois ele estava tentando não dizer essas coisas para ela, mas ele ficou sem escolha. Agora vemos os dois chegando ao festival. E ela pergunta se ele acha que haverá alguma barraca peculiar este ano. Ele conta para ela que há muito tempo havia uma barraca que vendia pepinos, curtas e grossas. Ela fica surpresa, e os meninos estão falando sobre ela. Ele sugere que eles comprem máscaras primeiro, e ela fica surpresa. Eles têm algum tempo antes do show de fogos de artifício começar. E ela pergunta onde estão os maçãs do amor. Ele diz a ela que há algumas barracas de doces, e eles deveriam ir procurar por eles, enquanto exploram aos arredores. Ela percebe que os fogos de artifício começaram, e diz que eles precisam ir para algum lugar ou camarote com menos gente. Ele diz, que não existe algo assim. Ela está maravilhada com os fogos de artifício. Ele se lembra que ela tinha medo dos fogos de artifício quando era criança, e ela perguntou por que ele está falando sobre a infância deles. Ele revela que é porque ele não tem conseguido ir a festivais com ela recentemente, e sente que cavou a própria cova ao dizer isso. Ela diz, que é porque ele estava evitando ela. Ele pede desculpas a ela, e ela agradece por ter vindo com ela este ano. Espero poder ir com ele no ano que vem. Por instinto, ele agarra a mão dela e se pergunta o que está fazendo, porque ela é apenas uma amiga da infância para ele, mas ele não pode transmitir que eles irão juntos no ano que vem. Ele solta a mão dela, ela diz a ele para esperar, e agarra a mão dele novamente, e diz que está tudo bem, mesmo que seja apenas como amigos de infância. Ela pergunta se pode segurar a mão dele. Ele pergunta se ela não tem vergonha de estar perto dele do lado de fora de casa. Ela disse que está tudo bem, porque agora ela está de máscara. Ele diz para ela, esse é problema mesmo que eles sejam apenas amigos da infância, que nesse caso é estranho dar as mãos na idade deles, e ela realmente não pensou nisso. Ela pergunta a ele o que ela deveria fazer, para poder dar as mãos a ele. Ele cora e informa que seria um problema, pois ela poderia se separar dele se perdendo. Ela aceita admitindo sua correção, e a possibilidade de sua separação pegando a sua mão. Ela perguntou sobre a duração da sessão de mãos dadas. Para o seu deleite ele informa que ela, tem o privilégio de segurar a mão dele o tempo todo até voltar a casa em segurança. Agora vemos ele de volta em casa. Kagari vê Nana e pergunta se ele está jogando um jogo de PVP. Ele diz a ela que seu amigo pediu para ele jogar e menciona que ele está cansado do trabalho e de jogar.
Ela pergunta se é um jogo de PVP e ele apenas confirma acrescentado que todos os seus companheiros de equipe já caíram. Enquanto brinca, ela se deita no colo dele, fazendo com que ele fique sem graça, e pergunte o que ela está fazendo, dizendo para ela sair de cima dele e que por culpa dela ele caiu no jogo. Ela se desculpa por fazer ele cair, mas ele diz a ela que iria morrer no jogo de qualquer jeito. Ele explica que isso acontece, agora não pode ser mover até terminar a partida. Finalmente, depois de algum tempo, ele vence, mas seus olhos começam a lacrimejar. Ele quer descansar. Kagari diz a ele que agora é a vez dele, e coloca a cabeça dele no colo dela. Isso o assusta e ela diz que isso ajudaria a descansar. Ele diz a ela que isso terá o efeito oposto, e começa a corar, e tenta se acalmar. Ela pergunta como ele está, ele diz que está tudo bem, mas tenta se levantar. Ela não deixa e diz para ele fechar os olhos porque eles estão doendo, e que ela vai mantê-los aquecidos. Ela diz que está fazendo isso porque quer. E é melhor deixar ela em paz fazendo isso, pois ele não pode fazer nada quando ela fica teimosa. Sem força ele rapidamente adormece. Ela olha para ele feliz, e diz que ele não é bom em deixar os outros mimar ele, e se eles se casarem, ela irá mimar ele todos os dias. Ela também quer ser mimada nos momentos que eles estiverem juntos ano após anos. Então a história salta para Kagari e Nana nos dias de escola de Nana, onde aconteceu um evento no bairro. Ela pergunta a Nana se ele participará das atividades. Mas ele se recusa, dizendo que precisa ajudar sua mãe. Ele sugere que seria uma boa oportunidade para ela fazer amigos da sua idade. No entanto, Kagari é mais lenta que as outras crianças, e muitas vezes se encontra em apuros. No final é sempre Nana quem a encontra mais tarde, pois elas é sempre deixada para trás pelo grupo. Ela tropeça e começa a chorar. Quando Nana encontra ele, a abraça com força, e a tranquiliza dizendo para ela não chorar. Como ele é bom para ela, então ele a carrega nas costas e a leva de volta ao grupo. Daquele dia em diante, Kagari desenvolve medo do escuro e de fantasmas. Voltando ao presente, ela ainda se apega ao Nana, e se recusa a dormir até que ele a coloque na cama e a leve para dormir, contemplando seu hábito e agarrar-se a ele. Então Nana sugere que assistam a filme de terror, na tentativa de provocar ela. Kagari, ela concorda, mas apenas se ela puder se esconder sobre as cobertas dele. Durante as partes assustadoras, ela o provoca, chamando ele de mentiroso, quando ele propõe que assistam a um programa de variedades que ela gosta. No dia seguinte, quando não retorna para casa, ele encontra Kagari vestido um vestido preto deslumbrante. Ela o cumprimenta como um desafio de brincadeira. Ele quer dar a ela um presente. Ao se enganar de forma confusa, pergunta se é o Halloween. Surpreso já que ele tinha acabado de chegar em casa, Kagari explica que desde que ela começou a viver com ele, ela se tornou obcecada com a celebração de vários eventos, mesmo que seja um incômodo, e espera que ele participe também, mostrando a ele uma caixa de doces. Ele o incentiva a fazer a escolha de compra. Cedendo, ele lhe entrega uma caixa de bolo, sabendo que ela gosta de bolos. No entanto, Kagari, totalmente satisfeita, pois queria pregar uma peça nele. Ao invés disso, ela admite que não preparou uma peça para pregar nele, mas tem logo uma ideia. Enquanto chama para mais perto, ele urgentemente belisca a sua cabeça, deixando ela surpresa. Ele explica que ele acabou de pregar uma peça nela, pois ela não tinha preparado uma para ele. Ele sabia que ela queria o doce para pregar uma peça. Então ele sorri. Ele acha que, se ele não tivesse jogando junto, ela poderia ter ficado bastante chateada, aliviada por ele ter conseguido satisfazer seu lado de brincalhona. Ele começa a se afastar, acreditando que está livre de suas travessuras, mas de repente ela agarra seu braço, explicando o que ela quer que ele faça uma brincadeira melhor. Nana sente uma onda de ansiedade, enquanto ele vê o brilho de travessura nos olhos dela, tentando esclarecer que ele já fez o que ela pediu. Ele é interrompido quando ela gentilmente pega no seu rosto com as mãos. Puxa ele para mais perto, fala baixinho que ela o ensinará como realmente se prega uma peça corretamente. Agora vemos mais tarde, ela aparece corada perto de Nana murmurando palavras, que só Nana consegue decifrar. Enquanto ele brinca apertando suas bochechas, ele contempla como esses pequenos gestos sempre conseguem puxar suas cordas do coração.
quando a aula de Kagari termina, ela pensa em comprar molho no caminho para casa. Caminhando pelo corredor, ela percebe que alguém está procurando por ela. De repente uma garota aparece na frente dela, assusta ela e pede por um momento do seu tempo. A garota leva para o refeitório, e pergunta se seu irmão estava brincando com ela, chama ele de o cara mais idiota de todos. Kagari olha ela confusa, sem saber o que dizer à menina, porque sua irmã expressa sua frustração com o comportamento de seu irmão. Ela comenta em voz alta, que ter um namorado de infância que foi dedicado a ela desde a infância, mas não fez nada sobre isso é simplesmente estranho. Suas palavras fazem Kagari corar, então pergunta, por que ela está fazendo isso à tona logo agora. Não mencionei que ela planeja visitá-los ainda hoje. Ambos chegam em casa, e Nana questiona-lhe sobre por que ela informou Kagari em vez dele. Ela maliciosamente apontou que seu quarto parece completamente diferente, sugerindo que pode ser influência de Kagari. Ela pede desculpas a Nana, explicando que ela não a recusou, porque ela é da família, e então informa que sua mãe deixou algo para ele. Antes de ir para uma reunião, ela entrega uma xícara de chá. Enquanto Nana toma um gole, de repente, ela pergunta por que ele não propôs a Kagari ainda, o que o irrita e faz com que ele queime a língua, e fica muito bravo, e pergunta à sua irmã, por que ela se importa com Kagari agora, considerando que ela nunca se importou. Quando Kagari não tinha nenhum amigo durante sua infância. Ele lembra que ele era o único que acompanhou e se importou com Kagari naquela época. Ela agradece a ele por seu apoio. Mas ele diz a ela que não é necessário se sentir envergonhada. Ele tenta dizer na cara dela, explicando o que ela só se preocupa com Kagari agora, porque se ele continuar sendo um cabeça dura, Kagari pode acabar odiando ele. Nana ainda está bravo e sai em direção à porta, insistindo que ela vai embora. Como é tarde, ela concorda, mas não antes de piscar para Kagari, para que ela se torne sua amante logo. Suas palavras criam uma atmosfera estranha entre Nana e Kagari. Ela então sai, ele então bate a porta atrás dela. E menciona que agora ela tem novidades para contar para sua mãe. Nana, profundamente envergonhado, pede desculpas a Kagari sobre sua irmã, explicando o que ela frequentemente fala um monte de coisa sem pensar. De repente Kagari começa a corar, o que confunde o Nana, já que ele não entende o porquê. Enquanto ela reflete sobre ser sua amante, vendo isso como o primeiro passo em direção a um futuro juntos. Enquanto eles se sentam no sofá, Nana percebe que Kagari está no telefone há um bom tempo, e pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que tem conversado com Ali, que frequentemente lhe envia sons de sticks. Nana, desconfiado do senso de humor de sua irmã, pergunta o que eles estão discutindo. Sobre o que vocês estão conversando? Eu aposto que ela está dramatizando tudo. Ela só está contando histórias antes de conhecê-lo. Alarmado, ele insiste que ela deve estar exagerando tudo, e diz, deixa eu ver, ninguém pediu para ela fazer isso. Que, responde ela. De repente ele tenta pegar o celular e cai em cima dela no sofá, de forma desajeitada. Ele apenas está tentando ver sobre o que estão conversando. Ele pede desculpas, mas ela ativa a câmera do celular e aponta para ele enquanto diz, é uma oportunidade. Ora, eu tenho que aproveitar. Enquanto isso ele aperta suas bochechas e diz, Kagari, quantos anos você tem? 5 anos, estou feliz que os smartphones têm acesso rápido às câmeras, mas diz Nana, eu não estou feliz. Apaga isso, Kagari. Ela responde, não vou, e continua, porque você não tira uma foto minha em compensação. Galera, só para lembrar a vocês, deixa aquele like, é de graça, e se inscrevam no canal. Obrigado. Continuando a obra, ele continua pedindo para ela não tirar fotos dele, mas ela insiste que quer uma foto para usar de papel de parede no seu celular. Ele insiste em por que ela iria querer isso, se ele não se acha bonito e sabe que não sairá bem nas fotos. Ela insiste que quer, mesmo que não apareça o rosto inteiro. Ele tira o celular das mãos dela e olha as fotos. Ela tirou só uma parte dos cabelos dele mesmo. Ele insiste, você quer isso mesmo como papel de parede do seu celular mesmo? Ela diz que sim, qualquer coisa, sendo dele já serve, e ela começa a chorar, e Kagari começa a explicar que foi errado tirar sua foto sem sua permissão. Ela fica pegajosa.
e implora por permissão para tirar outra foto. Ele se recusa, dizendo que não fica bem nas fotos. Ela insiste que não vai tirar do rosto dele, garantindo que qualquer coisa será o suficiente. Eventualmente, ela o convence. Assim temos a foto só do cabelo. Agora vemos no supermercado. Kagari vê os chocolates do Dia dos Namorados e fica impressionada com eles. Ela comenta que os admira, pois todos os anos eles parecem fofos, e como de costume ela planeja dar a ele chocolates do tamanho de uma lata grande. Nana diz que eles são caros e ela não precisa comprar. Kagari salienta que os ingredientes custam muito menos, então ele não deveria se preocupar com isso. Chocado, ele pergunta se ela mesma vai fazer um. Ela informa que faz isso todos os anos. Ele volta atrás, tendo presumido que os chocolates foram comprados em lojas, porque eles parecem tão feitos profissionalmente, mesmo a embalagem, que ele pensou que ela só começou a cozinhar depois de se mudar com ele. Kagari fica triste por ele não saber que ela fazia chocolates desde a infância. E trabalho duro para aperfeiçoá-los, isso só para ele, atordoado por sua dedicação. Nana fica em silêncio por um momento. Kagari então pergunta se eles têm um gosto estranho para ele, já que não são comprados em lojas. Ainda em choque, ele a tranquiliza dizendo que eles têm um gosto ainda melhor a cada ano, deixando ela feliz. Ela então pergunta se ele quer experimentar um bolo este ano. Agarrada a ele, ela sorri. Quando ele menciona seu comportamento familiar, ela admite e o cutuca para voltar. Pois Nana pode voltar para casa. Ele fica impressionado com o silêncio. Ele se lembra de Kagari dizendo a ele no dia anterior, enquanto cozinhava na cozinha, que ela estaria visitando seus pais para fazer chocolates. Eu iria passar a noite lá, já que ela está sem escola no momento. Sentindo-se estranho por estar sozinho, depois de tanto tempo, ele decide comer algo leve. Enquanto ele se senta no silêncio, seu telefone toca, com uma mensagem de Kagari, perguntando se ele está se sentindo solitário sem ela por lá. Ela decide tirar vantagem de sua ausência. Ele abre a geladeira e pega uma cerveja, algo que ele evita ao beber na presença dela. De repente toca a campainha na porta dele. É Kagari o que explica que ela terminou cedo e correu de volta. Quando ela entra, ela espera que ele possa estar dormindo. Entrando na sala, o encontra dormindo no sofá, com um copo de cerveja ao lado. Ela percebe que ele não bebe quando ela está por perto. Se aproximando dele, ela gentilmente sugere que ele durma em seu quarto para evitar pegar um resfriado. Ele acorda perguntando se ela não deveria ter voltado só amanhã. Ela explicou que, já que ele não respondeu para o texto dela, ela voltou cedo. Se aproximando ele, de repente comenta que ela está cheirando bem, fazendo ela corar. Então ele lembra que ela estava fazendo chocolates, e se pergunta por que ela teve que fazer isso. E ainda mais na casa dos pais dela. Ela fica surpresa, mas percebe que ele do nada adormeceu novamente. Ela pondera em voz alta como ele parece fofo enquanto está bêbado, e você pergunta se ele se sente solitário sem ela. No dia seguinte, Kagari dá a ele os presentes de chocolate que ela fez. Nana logo agradece, e percebe que ela está desviando o olhar dele. Ela então pergunta se eles poderiam passar o dia juntos. Ele acha o comportamento dela estranha, mas escuta com o rosto corado. Ela admite que ela também estava se sentindo sozinha, quando estava lá nos seus pais longe dele. Fala Kagari pra Nana, ele surpreso, e questiona o porquê já que eles moram juntos, e estão juntos o tempo todo. Envergonhada ela concorda sem dizer mais nada. Com bônus de encerramento, de 20 episódios dessa série, mostrarei aqui, fotos de Nana e Kagari, a diferença dos dois no ensino fundamental para o ensino médio. Quando ela trazia para ele os chocolates, esses também estão na obra original. Por enquanto é só, deixa um like. Até mais.